No vídeo passado, a gente implementou o nosso block e também construímos a base aqui da nossa página do Upload Today page. A gente também implementou o nosso Container Injection com as dependências da nossa aplicação. E hoje a gente vai construir o design da nossa página, né? Essa página aqui especificamente. Será isso que a gente vai implementar hoje. A gente não vai colocar as funcionalidades nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai só colocar os designs, né? Só essa estrutura aqui com os textos, com o botão, e depois a gente adiciona as funcionalidades que ela tem. Beleza? Então vamos começar essa implementação. Eu sou o Túlio e você está no canal Caju Code. E pessoal, para começar essa implementação a gente vai criar aqui uma nova página. E essa página vai ser a página onde vai exibir. A gente não vai colocar esse código dessa estrutura de página dentro da nossa página Upload Today page, porque essa visão aqui ela vai ser usada não só por essa feature, mas por outras features. Então a gente vai colocar ela em um canto separado. Então, onde vamos colocar? A gente vai vir aqui na nossa estrutura de arquivos e dentro de Presentation e da página Pages, a gente vai criar outra página chamada Core. Essa página é onde a gente vai colocar tudo que é relevante para mais de uma feature. Nesse caso, é exatamente essa página. O nome dessa página vai ser Upload View Page, que é a página onde a gente vê o nosso upload. Vamos chamar aqui um stateful. Já vamos colocar aqui Upload Page View. Essa página ela vai simplesmente mostrar o upload. Ela vai receber um upload, uma estrutura upload e vai exibi-lo. Então, deixa eu organizar os imports. Como essa página não busca o upload, seja na internet ou seja através de algum método salvo dentro da aplicação, a gente vai precisar passar ela aqui como parâmetro. Então, no caso do nosso Upload Today page, ele vai fazer toda a lógica aqui de buscar com o controle do block. E quando ele encontrar aqui, ou seja, quando ele tiver com um estado de sucesso, o nosso estado tem um upload, né? Então aqui dentro a gente vai chamar essa página. E essa página vai receber como entrada um tipo upload. Então aqui a gente vai colocar esse parâmetro, tem que ser final aqui. Vamos colocar upload e upload. E vamos passar ele aqui como parâmetro nomeado com required is upload. Agora com isso a gente já pode vir aqui no nosso estado de sucesso. E eu vou comentar isso aqui, que talvez possa ser útil no futuro. E eu vou colocar aqui um return upload view page. Eu escrevi o nome errado aqui, não é upload view page, é upload page view, é upload view page. Ok, upload view page, troquei o nome aqui. Agora sim, upload view page. Agora a gente pode fazer o import. Beleza, importamos e ele pede um valor, que é o nosso upload. E aqui a gente passa o nosso state.upload, que é exatamente o nosso upload. E aqui a gente vai usar o return. Por quê? A gente não vai usar um material page root, apesar do nosso upload page view ser uma página, a gente não vai usar o material page root, certo? Por quê? Porque eu não quero fazer uma navegação. Se eu usar o material page roots, na hora que acontecer o sucesso, o usuário vai vir para essa página tranquilo. Mas se ele apertar o botão de voltar, aí ele vai cair de novo aqui dentro do nosso bloco. E não é o que a gente quer. A gente poderia fazer isso usando um material page root do replacement, com replacement, mas não tem por que fazer. A gente pode fazer simplesmente o return e ele vai retornar a página dentro dessa estrutura aqui sem problemas. Pronto, aqui dentro dos estados, né, do state,
a gente vai declarar outro upload para a gente trazer o upload que está aqui no nosso stateful. Então, vou colocar late upload, e eu vou iniciar ele com o comando init, com init state. Aqui upload igual ao widget, pronto, upload. Beleza. Agora fica mais fácil para a gente acessar os dados do upload com ele aqui dentro da nossa classe de estado. E para criar nossa estrutura, a gente vai criar um scaffold e usar alguns elementos de container para criar esse desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse background aqui com um elemento chamado Gradiate. E o que esse elemento faz? Perceba que a nossa página ela muda de cor de cima para baixo, né? Ela começa meio azulado, meio roxo. Desculpe se eu errei a cor aí. Eu tenho um problema de daltonismo e acabo confundindo as cores. Mas ele começa com essa cor aqui, meio azul, meio roxo, e desce aqui para o preto. Então a gente faz essa mudança de cor com o Gradiate, certo? E vamos fazer ela agora. Então primeiro aqui a gente chama o nosso return com o nosso scaffold. E antes de mexer nesse background, a gente vai fazer algumas configurações aqui na nossa app bar. Percebe que a nossa app bar ela é transparente, né? O conteúdo vai por trás dela e a gente vê. E a gente vai fazer essa implementação aqui. Com o scaffold é bem tranquilo. A gente precisa fazer só duas configurações. Uma dentro do pop scaffold, que é chamar o extend body behavior app. A gente vai setar ele para true. Simples assim. E aqui no nosso app bar, a gente vai criar aqui um app bar. A gente vai definir um background para ele. Vou colocar colors. Pronto. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma cor, mas o importante é que você defina a opacidade dela. With opacity para 0, certo? Para ficar transparente. E a gente vai determinar agora esse campo aqui chamado elevation 0, que é o nível da app bar. Então a gente vai setar ele como 0, para ele ficar no nível mais baixo. Pronto, com isso já é suficiente. Eu vou colocar aqui também um campo actions, que a gente vai usar depois, mais na frente. Então já vou deixar aqui. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no nosso scaffold. Pronto, o app bar já está correto, né? Faltam algumas configurações, mas fica depois. Agora a gente pode chamar o nosso body. Dentro do nosso body, a gente vai colocar um single tilde scroll view. E dentro desse single tilde a gente vai colocar um container. E vai ser dentro desse container que a gente vai definir as nossas cores. Definir toda essa configuração aqui de mudança de cor. Para isso, a gente vai chamar o nosso decoration. Vamos chamar o box decoration. E aqui dentro a gente tem uma opção chamada Gradiate. Aqui a gente pode passar um line gradient. E aqui a gente faz a configuração desse degradê, né? A gente vai configurar aqui dentro o begin, que é o ponto onde vai começar, o end, que é onde ela termina, e as cores, a mudança de cores, certo? Então, configurando aqui as primeiras cores. Aqui as cores que a gente vai usar é esse azul e esse preto aqui. Então, como essas cores são customizadas, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na minha estrutura de arquivos, dentro da pasta lib, eu vou criar um arquivo dentro da pasta lib, tá? Na mesma hierarquia do main. Eu vou colocar aqui um arquivo chamado custom colors. E aqui a gente vai colocar nossas cores customizadas. Vou criar uma classe aqui, custom colors. E aqui dentro a gente vai colocar uns parâmetros estáticos mesmo. Não precisa. A gente vai colocar estático para a gente não ter que ficar instanciando essas cores. Não tem por que a gente fazer isso. Eu vou copiar essas cores aqui. Ok. Vou importar. Pronto, essas são as cores. Algumas dessas cores eu peguei da própria paleta da NASA, quando eu fiz esse app. E tem aqui, no caso só uma que eu peguei aleatoriamente aqui na internet. Uma para representar o espaço. Então vocês configuram essas cores aí, que são as cores que a gente vai usar durante a nossa implementação. Agora voltando aqui para o nosso upload page view, vamos definir essas cores. Vamos colocar aqui custom colors.
escrevi errado. Não tá aqui o import. E aqui a gente vai definir o blue, o space blue. E depois a gente vai colocar um custom color novamente. E a gente vai definir o black. Ah, desculpa, eu escrevi no lugar errado aqui. Não é no actions aqui do app bar, é aqui no colors do line gradient. Por isso que ele não importou logo direto. Pronto, uma vez que a gente define as cores, a gente vai definir onde vai começar a primeira cor e onde termina. E a gente pode usar, a gente usa o alignment, certo? Para definir onde a cor começa em relação ao container. Deixa eu configurar aqui primeiro. Aqui a gente vai colocar center e alignment.bottom center. O que é isso? Mostrando aqui no aplicativo. Aqui a gente tem todo o nosso container. Ele começa aqui no topo e termina aqui embaixo. Então quando eu digo que a cor, a primeira cor, a cor que começa, né? Aqui a gente tem uma lista de cores. No caso a gente tem duas cores. Eu estou dizendo aqui que a cor que vai começar, o begin, né? O que começa, a cor Space Blue, ela vai começar a se desfazer, né? A mudar a partir do centro. Então só a partir do centro da página, no caso você pode ver mais ou menos por aqui, é que a cor começa a variar. Enquanto a outra cor, afinal, ela vai começar no final da página. Então do centro para o fim é que começa a mudança. Certo? Se eu tivesse colocado aqui top, a mudança de cor ia começar aqui no meio. Você percebe que até aqui no meio a cor que se mantém é o Space Blue. Depois é que aqui para baixo é que vai mudando. Então, vamos colocar aqui desse container um children para vocês verem. Aqui um column, uma coluna, colocar um children e colocar um size box com um if 500 e um hide 500. Vou colocar esse size box aqui só para vocês verem essa mudança e eu vou executar aqui a aplicação no nosso emulador. Espera aqui executar. Então galera, executou aqui o app. Como vocês podem ver, a gente já tem um degradê. E aqui é o que eu falei, se eu botar aqui top center, atualizar aqui, ó, perceba como a gradeação mudou levemente. Dá novo pro center. Olha aqui, ó. Veja como o Space Blue, a cor Space Blue ganhou mais espaço aqui no topo. E só aqui é que ela vai perdendo a cor. Então é assim que você define a gradeação. E aí você pode botar mais cores aqui se quiser, ou repetir uma para que ela ganhe mais forças. Às vezes só usando o center, só usando aqui o begin, o enter e o end, você acaba não conseguindo a tonalidade correta de gradeação que você quer. Então você pode usar também a repetição de cores aqui na lista para que uma cor específica ganhe mais força. Beleza, deixa eu apagar aqui esse size box. E aqui a gente vai trabalhar nessa coluna, porque vai ser exatamente o que a gente vai construir agora aqui dentro. Antes disso, nesse app bar, eu vou pegar o custom columns aqui no background. Eu vou mudar esse column para o nosso próprio white, certo? Vai ficar tudo na cor customizada. Aqui dentro do column, a primeira coisa que a gente vai colocar é um stack. E o que é um stack? O stack ele serve para empilhar os widgets um em cima do outro. Então é assim. Perceba que isso aqui é um container e ele está meio que em cima desse outro container aqui que é a imagem, certo? Então a gente faz essa sobreposição aqui usando o stack. Então o stack é como se fosse uma pilha que vai empilhando os widgets um em cima do outro. E aí a gente faz algumas configurações para posicionar ele mais ao lado, mais à esquerda, mais abaixo. A gente vai ver essa configuração aqui. Então dentro do stack, a primeira coisa que a gente vai colocar é o alinhamento, o alignment. E a gente vai definir ele como alignment top center. E aqui embaixo do children a gente vai colocar uma lista e vai ser exatamente a lista de widgets. O primeiro widget que a gente vai colocar aqui é a imagem. E para isso a gente vai colocar o clip rect e aqui dentro a gente vai colocar a nossa imagem. Mais à frente, isso lá no segundo vídeo, a gente vai colocar aqui uma lógica para o nosso código identificar se o upload está retornando um vídeo ou uma imagem, para ele trabalhar corretamente com ela. Mas por enquanto aqui, nesse primeiro vídeo, a gente vai só colocar a imagem aqui dentro. Depois a gente vai fazer essa lógica. Então para fazer isso, a gente vai colocar aqui um container. Dentro desse container, a gente vai definir uma altura para ele, um height.
Esse high vai ser baseado na media carry. Tem que colocar media carry off, context, e a gente vai pegar o tamanho da tela do dispositivo. Porém o tamanho vertical. Então por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero formar um quadrado aqui. Então eu quero que na altura desse ponto para cá seja o mesmo tamanho daqui para aqui. Então eu pego esse tamanho e atribuo a altura do nosso container para fixar a altura. Se eu não definir essa altura aqui, esse container ele vai ser construído baseado no tamanho da imagem. E não é isso que eu quero. E aqui dentro desse container, desse quadrado aqui, as imagens que vêm do nosso upload, elas também não são fixas, não tem tamanho fixo, né? Então às vezes elas são mais largas ou mais altas. Então a gente vai ter que definir um tamanho fixo para essas imagens, senão ia ficar bem bagunçado o nosso design. Bom, dentro desse container ainda a gente vai chamar um campo, a gente vai chamar o decoration, e aqui dentro a gente vai definir o box decoration mais uma vez. E dentro do box decoration tem um campo chamado image, onde a gente usa um decoration image, e dentro desse decoration image, no campo image, a gente vai colocar um widget chamado network image. E dentro desse network image, a gente simplesmente passa a nossa URL, que é a URL da imagem. Certo? Como ela colocar aqui o parâmetro para caso de null. Então assim, com essa estrutura a gente já consegue mostrar a imagem que vem do nosso upload. Então deixa eu atualizar a aplicação, voltar ela aqui para o emulador, voltar na aplicação correta que a gente está construindo. E tá aqui, pessoal. A nossa imagem já está aparecendo. Ainda faltam algumas configurações aqui no nosso network, que é a gente definir o fit dela. Então aqui a imagem tentou botar todo o espaço da imagem aqui dentro. Isso é uma opção, mas a gente vai colocar aqui também. A gente vai definir que ela deve ocupar o tamanho box fit no high, ou seja, na altura. Fit high, certo? Então ela vai ocupar todo o espaço de altura que tiver. Perceba que o nosso container tem espaço sobrando aqui. Então com isso aqui ele vai ocupar todo o espaço da imagem. Agora sim. É isso que a gente quer. Perceba que ele cortou um pouco a imagem, mas lá na frente a gente também vai colocar uma opção para que quando o usuário clicar aqui na imagem, ele vá para outra página onde ele pode ver a imagem por completo. Por aqui a gente vai querer manter essa proporção para a gente não ficar com um design estranho. Beleza, nossa imagem está aqui dentro do nosso container. A gente vai definir aqui também umas bordas para ele. Então aqui dentro do box decoration a gente vai chamar o board radius, certo? Para definir as bordas. Vou colocar board radius circular, a gente vai definir de 30, para ele ficar com as bordas arredondadas. E aqui também a gente vai colocar uma cor de borda, uma borda, né, nosso container, e essa borda .wall, a gente vai colocar uma column de custom column, a gente vai colocar white, o nosso branco, com opacidade de 0,5. Pronto, aqui a gente já tem as nossas bordas com um leve branco e eles de forma circular. Na verdade, essas bordas eu vou tirar essa parte aqui de cima e só colocar aqui embaixo. Então aqui no board radius eu vou colocar o ponto only e eu vou definir no bottom left, ou seja, na parte de baixo à esquerda, eu vou colocar um radius circular de 30. E a gente vai fazer isso, a mesma coisa para o bottom right. Vou copiar aqui. Então uma vírgula aqui. Agora sim ficou bem melhor. Pronto, só aqui embaixo as bordas. Porque ele está pedindo para ser uma constante, né? Pronto, nossa imagem já está pronta dentro do nosso stack. Agora vamos colocar o nosso outro, que também é um container. Eu vou colocar sem a configuração inicial, para que o container baixe, para vocês verem como é que funciona mais ou menos o stack. Então aqui eu vou colocar o container do texto, tá? Que é esse container aqui que a gente vai fazendo agora. Eu vou colocar sem a configuração do espaçamento, e você vai ver como esse container vai ficar em cima do outro. Que o stack vai empilhando os containers, os widgets, um em cima do outro. Então aqui desse container
gente vai chamar mais um decoration, um box decoration, para definir a nossa cor, porque ele também tem uma gradiação, né? Ele vai desse azul para o vermelho, a gente vai definir essa gradiação aqui também. Gradiate, line gradiate, com um begin no top center e um end de alignment button center. As cores aqui vão ser custom colors, vai ser o blue, e aqui eu vou me utilizar daquilo que eu falei, de repetir a cor para ela ganhar mais espaço. Quando eu configurei a primeira vez esse gradiate, eu não achei um bom ponto entre top, bottom, center, left, que ficasse legal a gradiação. E o jeito que eu encontrei para resolver isso foi usar duas vezes o vermelho, que era para ele ganhar mais força dentro da gradiação. E aqui não vai aparecer nada porque não tem nenhum conteúdo dentro do nosso container. Mas vamos lá, ainda dentro do box decoration, a gente vai definir umas bordas, border radius. Dessa vez a gente vai colocar para todos, usando circular de 30. E a gente também vai definir uma cor de borda. E essa borda vai ser o border all com uma column, colocar custom columns, branco com opacidade, opacity de 0,3. Beleza? E ainda aqui, dentro do nosso box decoration, a gente vai definir um box shadow. Serve para definir uma sombra no nosso container. Ele tem uma leve sombra, vocês podem ver aqui, azulada, e a gente vai definir ela aqui agora. Para isso a gente chama esse campo box shadow, ele vai receber uma lista, e aqui dentro a gente passa o parâmetro box shadow. Aqui a gente define uma cor, que vai ser o blue, nosso blue, com opacidade também 0,7. Aqui a gente vai definir o blur radius, que é o quanto quanto borrado fica a nossa cor. A gente vai colocar 10.0. A gente vai definir o spread, que é meio que o tamanho da nossa sombra, né? O quanto ela se espalha. A gente vai colocar só 1.0. E a gente vai colocar um offset aqui, que vai determinar a posição. E no caso a gente vai deixar tudo no 0 aqui, que é para a sombra começar exatamente no centro. Pronto, aqui a gente pode começar a fazer o nosso tilde e colocar conteúdo. Aqui a gente vai colocar uma coluna, vamos definir um main para o center e o cross alignment para o start, para ele começar mais à esquerda possível. Aqui temos children e aqui a gente vai colocar o nosso texto. O primeiro texto vai ser o título, então eu vou colocar aqui text. A gente vai colocar aqui upload.title, pode ser nulo, então venho aqui. E a gente vai definir um estilo para ele do tipo text style com um font size de 22, 0 e uma column de, a gente vai colocar white, E também vamos definir um fonte, definir também aqui o tamanho da fonte com um 900 aqui. Agora a gente já tem alguma coisa. Vou voltar aqui. E beleza, olha só. Ele ficou lá em cima exatamente porque a gente não definiu o espaçamento correto. Vamos lá, depois eu coloco esse espaçamento. Vamos continuar aqui. Bom, depois disso a gente vai colocar o nosso text, o explanation, né, que é a descrição. Então vou copiar e colar aqui nosso text. Vou mudar isso aqui para o explanation. E no caso do explanation eu vou tirar o tamanho da fonte. E vou tirar o tamanho também os dois tamanhos da fonte, né, que é referentes à largura e o tamanho. Beleza, tá aqui. Sei que ainda a gente tá meio bagunçado. Vamos colocar outro texto aqui. Vou copiar de novo. Dessa vez esse texto vai ser o texto de copyright. Então aqui eu vou colocar o seguinte: by, para dizer de quem é essa imagem. A nossa imagem tem copyright. E depois eu vou usar esse parâmetro aqui. Vou colocar o nosso upload.copyright. Que se vier nulo e como NASA. Se não tiver nenhum copyright, às vezes não tem, a gente simplesmente coloca o nome NASA. E o outro texto que é a data. Então por enquanto eu vou colocar a data direto e no outro vídeo a gente constrói a lógica para mostrar mais bonita essa data.
Atualizar aqui. Beleza. Já temos aqui nosso outro container e vamos colocar ele aqui mais embaixo agora, para ficar mais bonito. Para fazer isso, a gente vai pegar o nosso container e a gente vai colocar ele dentro de um padding, certo? Aqui. Esse padding a gente vai colocar um tamanho específico para cada ponta. Aqui a gente vai colocar 30. No topo, que é o principal, a gente vai colocar 350, para ele ter um bom espaçamento. Na parte direita a gente vai colocar 30 também. E embaixo não precisa colocar nada não. Atualizar aqui. Pronto. Nosso container já desceu. E vamos colocar também aqui um espaçamento dentro desse container. Então aqui dentro do container, padding container, a gente vai vir aqui embaixo e colocar um padding. Esse a gente usa o wall e vamos colocar de 20. Atualizar aqui. Agora sim. Olha como já ficou bacana. Ele não tá... Acho que eu coloquei errado aqui o espaçamento a gradeação. Foi isso mesmo. Ele não ficou ruim não assim. Mas aqui na verdade, inicialmente correto seria top left e center left. Agora sim. Ficou mais acima. E repare também que ele tem uma leve curva para o esquerdo, né? Uma inclinaçãozinha mais ou menos. Então é isso mesmo. Então agora, vocês que chegou até aqui, vocês estão percebendo que a imagem é diferente, é porque eu estou fazendo essa gravação agora em outro dia, tá? Então não se preocupem com isso. Então beleza, a gente fizemos a imagem e o texto. E agora a gente vai criar a parte de baixo, que é exatamente esses botões. Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai vir aqui ao fim do nosso padding aqui, do nosso stack, quer dizer. Depois do stack, a gente vai colocar aqui um espaçamento com size box. Vamos colocar aqui um height de 20. E aqui a gente vai colocar um single tilde scroll view. Porque a gente quer que esses botões eles sejam navegáveis lateralmente. Uma single scroll view, a gente vai definir a direção do movimento, né? Senão ele vai bugar, a gente vai colocar aqui scroll direction, x, horizontal e children. O nosso children vai ser uma row. E aqui a gente vai colocar o nosso botão. Nosso botão vai ser um gesto detector. E dentro desse gesto detector a gente vai colocar um container onde a gente vai colocar todo o design. A gente vai definir um tamanho para ele. A gente vai colocar aqui um on tap, quer dizer. Vamos deixar sem nada por enquanto. Depois do nosso children, a gente vai colocar o nosso container. A gente vai definir um tamanho para ele fixo de 250. E um padding aqui. All de 20. E agora vamos definir um decoration, usando box decoration mais uma vez. Vamos passar uma column, custom column. Vai ser black aqui, é a cor do botão. Vamos definir um board radius. Vai ser um board circular de 30. E um board, definir a cor das bordas. Vou colocar um board all com uma color de custom white com opacidade de 0.6. Estou uma vírgula aqui. Nesse aqui vamos definir o tilde e ele vai ser uma coluna. A gente vai ter vários elementos e a gente vai ter um icon. Aqui o nosso botão, vamos ver ele aqui de novo. A gente fez o container, né? Colocamos a linha, colocamos as bordas e agora a gente vai colocar esse conteúdo aqui. Ele é uma coluna que vai ter um ícone e dois textos. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar o nosso icon. Tem que chamar o nosso campo children. Icon. Aqui dentro a gente vai colocar um ícone de icons.hd. Esse é o ícone. Vamos definir a cor desse ícone para o branco. Nosso white. E o nosso size. A gente vai colocar o tamanho, né, de 50. Depois a gente vai colocar o text. Vamos colocar aqui image em KD
com o style de text style. E a gente vai colocar a cor do texto com o branco, né, também. Stone white. E um font size, o tamanho da fonte, de 22. Vou atualizar aqui. Eu vou copiar esse texto. Eu vou copiar ele aqui, colar de novo. E aqui eu vou colocar a descrição do botão. Tem lá, vou copiar o texto aqui. É uma descrição sobre o que o botão faz, né? Você vai entender. Aqui ele está dizendo que as imagens podem ficar distorcidas ou incompletas, né? Nessa tela inicial. Como a gente configurou ela, às vezes ela fica ou incompleta ou meio distorcida. Então ele pode clicar aqui para ver a imagem em alta qualidade. Aí aqui a gente vai adicionar um botão que vai jogar o usuário no navegador. Pronto, e depois temos o outro botão. Então, vamos atualizar isso aqui. A gente viu o botão. Tá aqui ele. E ainda faltam as configurações. Ainda nesse texto aqui a gente vai definir uma orientação para ele. Text alignment. Text alignment. A gente vai colocar center e a gente vai diminuir essa fonte que está 22, não é 22. A gente vai colocar só 10. Agora sim, vamos atualizar. Agora sim o botão está correto. E aqui a gente vai ter outro botão e poderia ter mais caso a gente quisesse. E para não ficar copiando isso aqui, toda essa estrutura aqui, eu vou criar um widget com esses elementos. E para criar esse widget aqui, eu vou criar com todo esse código aqui um widget, um custom widget, para ficar mais organizado também. Então aqui em widgets, eu vou vir aqui, certo, widget, the presentation, widgets, vou criar um novo arquivo e eu vou colocar aqui upload, view, para também saber onde a gente está usando esse widget. Vou colocar button, de botão, né? É onde do upload view do botão. É um botão do upload view. Quanto Dart, eu vou criar um stateless. Vai ter o nome, mesmo nome, né? Upload view button. E eu vou colocar toda essa estrutura aqui dentro. Copiando desde o text até o icon. Vou copiar tudo aqui. Ctrl X. Deixa vazio aí por enquanto. E eu vou colocar aqui dentro. Na verdade aqui, antes eu vou ter que colocar uma column aqui. Um container. E dentro desse container eu vou colocar uma column. Children. E agora sim eu coloco tudo dentro. Vamos fazer os importes apropriados. Custom column. E esse container, ele está dizendo que não é necessário. Então vamos remover ele. Vamos direto a column. Beleza. Tirar aqui os importes que não precisa. E a gente também vai precisar pegar o design do container. Da verdade, eu copiei errado. Então deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou dar Ctrl Z aqui no Upload View Page para trazer de novo o texto. E eu não vou copiar só o que está dentro da coluna. Eu vou copiar desde o Gesture Detector, certo? Então eu marco aqui ele no VS Code. Quando você marca, você consegue ver toda a estrutura dele aqui, ó. Então ele vai até aqui. Esse é o parênteses. Vou copiar a partir desse até no topo. Vou copiar todo o Gesture Detector. Vou vir aqui em Button e aqui vou tirar tudo e vou colar o Gesture Detector. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Pronto. E aqui esse botão vai ser construído com base os parâmetros de entrada. Então vamos definir parâmetros de entrada aqui. E quais são os parâmetros? São o ícone. Então nem todo botão que a gente vai ter o mesmo ícone. Icon. Então a gente vai definir esse icon aqui. A gente pode chamar de icon date. Icon date. Vamos precisar do texto em seguida, do primeiro título. Então vou colocar aqui title do botão. Tem que ser string primeiro. String. Vou colocar aqui title. Outro que vai ser a descrição. Vou colocar string. Aqui description. Eu acho que deve estar certo. Esse title não é letra maiúscula. Vai estar adicionando aqui os parâmetros ao construtor. Não tem mais nenhum. Na verdade tem um sim, que é a nossa função. Então como é o nosso botão, aí vai ter a ação, né? Então a gente vai colocar aqui um function. Vamos colocar o nome onTap. Vamos adicionar também no construtor. Beleza. E agora a gente substitui aqui no código. Mas antes de substituir, só para não perder esses textos aqui que já estão
escritos, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Upload View, aqui no Tilde, e eu vou chamar esse Upload View Button. Então, vou colocar aqui Upload View Button. Ele vai receber aqui os parâmetros, e eu vou colocar os mesmos parâmetros que estão aqui. Então aqui, vou pegar o Icon HD, copiar, colar, o Title, copiar, opa, aqui, vou colar em Title, Image, vou colar aqui em Description, e o OnTap eu vou deixar como uma função anônima por enquanto, igualzinho como estava. Pronto, ele vai atualizar e provavelmente a gente não vai ter diferença no nosso design. E é isso, nosso design continua igual. E agora a gente tem um widget personalizado. Mas ainda faltam algumas configurações porque os valores aqui estão estáticos e a gente quer que os valores que sejam setados aqui sejam os valores mandados aqui no nosso parâmetro. Então aqui no OnTap a gente vai passar a nossa função OnTap, que veio de lá. OnTap. E o OnTap aqui ele está reclamando do tipo da função, então aqui a gente vai ter que colocar com entradas e com esse sinalzinho aqui para dizer que também pode ser nulo. Pronto, agora deu certo. No Icons, a gente vai colocar aqui o ícone que vier. Então, a gente vai colocar aqui Icon. A imagem do título vai ser o Title. E aqui vai ser a Description. Pronto, com o nosso Custom Widget, agora a gente não vai precisar criar toda essa estrutura toda vida que for criar um botão. A gente vai precisar ficar definindo nosso Box Decoration, nosso ícone, nosso texto. A gente só precisa chamar ele, passar aqui as entradas e já vai dar certo. Falta só uma última configuração aqui, e é nessa estrutura, porque eu joguei o widget direto e vamos colocar ele dentro do arquivo Today, Upload também. Dentro do arquivo não, dentro da pasta, né? Mantendo sempre a organização. Isso não quer dizer que ele só vai poder ser usado por essa feature, né? Mas ele foi feito especificamente para essa feature. Pronto, aqui a gente pode fechar. E aqui a gente vai copiar para criar o nosso outro botão. Se lembra, tem dois. E o outro botão é o botão de salvar. Então aqui a gente vai colocar Save. O icon, deixa eu ver aqui qual é o icon. Acho que é Bookmark, Outline. Aqui, no futuro, a gente vai implementar um bloco só dentro desse botão. Específico só para esse botão aqui. E esse bloco ele vai identificar se esse Upload View está salvo na memória ou não está. Se ele tiver salvo, a gente vai mudar ele para esse tipo de bloco, de ícone, pintadinho, para indicar para o usuário de que está salvo. Se não tiver salvo, a gente vai usar esse aqui, Outline. Por enquanto, deixa assim, e lá na frente a gente implementa esse bloco. O texto aqui vai mudar, né? Então vai ser o Save e o texto indicando a funcionalidade do botão, vai ser essa. Save this content for quickly access in the future. E agora a gente tem os nossos dois botões. Eu vou diminuir esse texto aqui para ver se o botão fica do tamanho correto. Ele fica do mesmo tamanho. Acho que tem muito texto nesse botão. Eu vou colocar Full Image só. Agora sim. O texto estava meio redundante mesmo. Com isso aqui já dá para entender o sentido do botão. Bem melhor. Vou colocar um espaçamento aqui com Size Box. Um raio de... não, um raio não, porque ele tem uma row, né? Então a gente vai usar o width de 15. E aqui já está a nossa navegação também. Vamos só colocar um espaçamento aqui embaixo, no final do Single Tilde Scroll View, para o botão não ficar muito em cima aqui da linha. Size Box com um higher de... vamos colocar 20. E pronto. E tá pronto o nosso design. A gente não está vendo nossos botões de voltar aqui em cima, porque a nossa página não veio de nenhum lugar, então o botão não aparece. Mas no próximo vídeo a gente vai implementar tudo isso e também os botões aqui da lateral. Atributar as funcionalidades. Então beleza pessoal, esse é o vídeo. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like aqui. É muito importante para que o vídeo seja distribuído para mais pessoas.
Se você tá gostando da série, e eu demorei um pouco para soltar esse vídeo, é porque esse mês eu tive aqui uns problemas e eu não consegui gravar. Até esse vídeo aqui eu tive que repartir em 2 dias para gravar, mas deu certo. Então tá aí, ainda estamos aqui, ainda estamos gravando, vamos continuar essa série que tá boa. E se você quer continuar acompanhando ela, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeos novos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.